Olha só, tem histórias que você escuta e pensa: não, isso não pode ser real. Mas é. E essa aqui? Cara, essa é daquelas que te deixa de boca aberta do começo ao fim. Sabe quando você percebe que aquela pessoa que todo mundo subestimou é na verdade um gênio estratégico? Então, prepare-se, porque você vai conhecer uma mulher que transformou a maior humilhação da vida dela na vingança mais calculada que você já viu. Estamos falando de uma noite de gala. Vestidos caríssimos, champanhe fluindo, a elite de Nova York toda reunida. E no meio disso tudo, uma esposa descobre que o marido e a amante dele armaram um plano para expulsar ela do próprio evento. Na frente de todo mundo. Tipo assim, a humilhação máxima. Sabe? Mas aqui está o detalhe que ninguém esperava. Ela volta. E quando ela volta pro palco, mano, o que acontece depois disso não tem preço. Não é sobre uma mulher chorando pelo canto. É sobre uma rainha retomando o trono dela. Não com lágrimas, mas com uma bomba de informações tão bem planejada que literalmente destroçou um império na frente de centenas de pessoas. Fica comigo até o final porque essa história tem reviravolta, tem drama, tem justiça sendo feita ao vivo. E garanto pra você, o final é espetacular. Agora, vamos começar do início. Imagina um apartamento de cobertura na Park Avenue, em Nova York. Sabe aqueles lugares que você vê em filme e pensa quem é que mora num lugar desses? Pois é. O silêncio ali dentro custava uma fortuna. Vidros triplos que bloqueavam todo o barulho da cidade lá embaixo. Tapetes de seda que engoliam qualquer som de passos. Era o tipo de vida completamente isolada do mundo real, entende? Rebecca estava parada na frente daquela janela enorme, olhando para a cidade. Ela segurava uma taça de champanhe, mas nem tinha bebido nada. Para qualquer um que olhasse de fora, ela era a definição de sucesso. A esposa elegante de Walter Picos, o CEO e fundador da Picos Capital, uma gigante do mercado financeiro. Eles eram o casal poderoso. Apareciam na capa da Forbes, da Vanity Fair. A história deles era tipo aquele conto de fadas corporativo, o visionário genial e a esposa sofisticada e inteligente que apoiava ele em tudo. Walter era o cara que previa tendências de mercado com uma precisão assustadora. E Rebecca? Ela era a âncora dele. A mulher que lembrava o nome dos filhos dos clientes, que mandava presentes pensados com carinho, que acalmava os egos que o marido pisoteava na corrida pro topo. Ela não era só a esposa decorativa. Ela era a co-arquiteta daquele império todo. Nos primeiros 5 anos do casamento, antes da Picos Capital virar esse monstro todo, ela tinha sido praticamente a diretora de operações não oficial. Ela que montou os sistemas, organizou os arquivos, construiu o banco de dados de clientes. Ela conhecia aquela empresa de dentro para fora porque tinha ajudado a construir cada tijolinho. Naquela noite específica era o evento mais importante do ano social deles, o gala da Fundação Starlight, um evento beneficente para arrecadar dinheiro para programas de jovens carentes. Mas era muito mais que isso. Era o evento onde a elite se encontrava, onde negócios eram fechados em conversas discretas, onde reputações eram construídas ou destruídas. E Rebecca? Ela era co-presidente do evento há 5 anos. Ela tinha sangrado por aquele gala. Meses e meses negociando com fornecedores, correndo atrás de doadores, planejando cada detalhe mínimo. Desde a corizata dos arranjos de flores até o mapa de assentos complicadíssimo que tinha que navegar pelas águas traiçoeiras da alta sociedade de Nova York. Rebecca, você está pronta? A voz de Walter cortou os pensamentos dela. Ela se virou. Ele estava ali na porta do quarto, ajeitando os punhos do smoking Tom Ford. Aos 45 anos, ele era bonito de um jeito marcante. Olhos azuis penetrantes, postura confiante que parecia sugar o ar da sala. Mas ultimamente, quando esses olhos olhavam para ela, Rebecca sentia um frio na espinha. O calor que tinha existido antes tinha sumido completamente, substituído por uma distância educada, quase profissional. Quase pronta, ela respondeu, a voz suave como sempre. Ela estava usando um vestido verde esmeralda da Oscar de la Renta que abraçava o corpo dela perfeitamente. Cabelo ruivo em ondas elegantes. Um par de brincos de diamante e esmeralda, presente de 10 anos de casamento, brilhava nas orelhas dela. Mas naquela noite, eles pareciam mais pesados que o normal. Walter caminhou até ela, o olhar percorrendo ela de cima a baixo. Mas não era um olhar de admiração. Era um olhar de avaliação. Como se ele estivesse inspecionando um relatório financeiro ou analisando uma aquisição corporativa. Você está perfeita, ele disse. Os membros do Conselho do Fundo Europeu estão voando para cá especialmente para esse evento. Eu preciso que essa noite seja impecável. Sempre é, ela respondeu, e tinha um toque de aço por baixo do veludo da voz dela.
Era um lembrete gentil de que aquela perfeição que ele exigia vinha do trabalho dela. Mas ele nem registrou. Só checou o relógio Patek Philippe no pulso. O carro está esperando. A Cassandra vai nos encontrar no local para revisar o cronograma da apresentação pela última vez. Cassandra. O nome ficou pendurado no ar entre eles. Pesado. Amargo. Cassandra Riley. 28 anos. Inteligente pra caramba. Cabelo preto como asa de corvo. Ambiciosa de um jeito que assustava. Ela tinha entrado na Picos Capital 3 anos atrás como analista júnior. E cara, a ascensão dela foi meteórica. Agora ela era chefe de comunicações da empresa. Uma subida sem precedentes. E Walter? Ele defendia ela em cada oportunidade. Chamava ela de protegida dele. Dizia que ela era o futuro. Rebecca tinha observado o relacionamento deles com um pavor crescente. Começou com noites trabalhando até tarde no escritório, que Walter justificava como sessões de estratégia. Depois vieram as viagens de negócios que eles faziam juntos. Ele voltava dessas viagens com um perfume fraco nas roupas. Não era o perfume dela. Era Chanel número 5. Um perfume clássico e ousado demais para Cassandra jovem. Rebecca sabia que Cassandra usava algo mais moderno, mais marcante. Ela sabia porque tinha sentido aquele cheiro no paletó de Walter uma noite. Os sinais pequenos tinham virado uma avalanche. A forma como ele protegia o celular, virando a tela para longe dela. As piadas internas e os olhares cúmplices que eles trocavam nos eventos da empresa, criando um círculo invisível que excluía ela completamente. Ele chamava de mentoria. Rebecca, uma estudante do comportamento humano, chamava pelo nome verdadeiro, um caso. Mas ela não tinha confrontado ele. Ainda não. Uma confrontação sem estratégia era só barulho. E Rebecca Picos não era mulher de fazer barulho. Ela era mulher de fazer movimentos. Pelos últimos 6 meses, ela tinha observado em silêncio, reunido informações, se preparado para uma guerra que rezava para nunca ter que lutar. Claro, Rebecca disse, o sorriso nunca vacilando. A Cassandra é tão dedicada. É maravilhoso que você esteja dando um papel tão importante para ela. Walter sorriu, completamente perdendo o duplo sentido. Ela é fera. Me lembra eu nessa idade. Ela tem aquela fome. Sim, Rebecca pensou. Ela certamente tem. Enquanto eles desciam no elevador privativo, o silêncio se esticou, grosso e cheio de coisas não ditas. Walter estava rolando a tela do celular, um sorrisinho secreto nos lábios. Provavelmente mandando mensagem para ela, Rebecca pensou. Rebecca olhou para o próprio reflexo nas paredes espelhadas. A mulher olhando de volta era elegante, bonita, composta. Mas nos olhos dela, uma tempestade estava se formando. Ela era co-presidente daquele gala, a rainha das festividades daquela noite. Mas ela se sentia como uma convidada na própria vida, uma nota de rodapé inconveniente no novo capítulo que o marido estava tão ansioso para escrever. Naquela noite, ela tinha um pressentimento de que a fachada cuidadosamente construída do Império Picos estava prestes a mostrar a primeira rachadura. E ela não tinha ideia de que seria a própria Cassandra Riley quem entregaria o martelo na mão dela. Olha, a suspeita de Rebecca não tinha sido uma epifania súbita e dramática. Foi um veneno lento e rastejante que tinha vazado para as fundações do casamento dela durante o último ano. Começou com as coisinhas pequenas. As notas dissonantes na sinfonia da vida perfeita deles. A primeira pista tangível tinha aparecido 6 meses atrás. Rebecca estava separando roupa para lavar. Uma tarefa que ela ainda insistia em fazer sozinha, encontrando um conforto estranho no ritual doméstico. E de repente, um brinco pequeno e delicado de ouro caiu do bolso de uma das camisas sociais de Walter. Não era dela. Era uma argolinha moderna, o tipo de coisa que uma mulher mais jovem usaria. Quando ela apresentou para ele, ele só deu de ombros de um jeito displicente. Deve ser da lavanderia. Você sabe como as coisas se misturam. E jogou no lixo sem pensar 2 vezes. A casualidade dele foi praticada demais. Suave demais. Rebecca tinha silenciosamente recuperado o brinco depois, colocando numa caixinha de veludo no fundo do porta-joias dela. Ela chamava de caixa de evidências. Logo a caixa começou a encher. Tinha o recibo de um restaurante em Sorro, o Baltazar, para uma mesa para 2 numa noite que ele supostamente estava trabalhando até tarde com o time jurídico. Tinha a fatura do cartão de crédito com uma cobrança de uma suíte no Greenwich Hotel no fim de semana que ele alegadamente estava em viagem de negócio solo para Chicago. Ela conferiu os registros de voo dele através do portal de viagens da empresa, ao qual ela ainda tinha acesso administrativo dos primeiros dias ajudando a montar o negócio. Não tinha voo nenhum para Chicago. A investigação dela virou metódica.
Um trabalho secundário silencioso que ela executava nas horas tardias da noite quando Walter estava dormindo ou, mais frequentemente, trabalhando. Ela não era estranha à infraestrutura corporativa. Nos primeiros 5 anos do casamento, antes da Picos Capital virar esse gigante, ela tinha sido a diretora de operações não oficial não remunerada. Ela tinha desenhado os sistemas de arquivo da empresa, gerenciado os livros, construído o banco de dados de clientes. Ela conhecia a arquitetura da vida do marido porque tinha ajudado a construir, e sabia onde encontrar as fraquezas. O verdadeiro avanço veio de um lugar de descuido digital. Walter, por toda a genialidade tecnológica dele, tinha um ponto cego quando se tratava de higiene digital pessoal. A rede doméstica deles, as contas de nuvem dele, o laptop. Tudo estava interconectado, uma teia de conveniência que ela tinha montado para eles anos atrás. Uma noite, enquanto procurava um documento de imposto no drive compartilhado na nuvem, ela tropeçou numa pasta que ele tinha perdido da conta de trabalho dele. O nome era inocente, Projeto Rouxinol. O coração dela martelou contra as costelas. Projeto Rouxinol era o codinome de uma nova plataforma de negociação algorítmica altamente confidencial que eles estavam desenvolvendo. Walter tinha dito para ela que era o futuro da empresa. Mas quando ela clicou na pasta, não estava cheia de código ou análise de mercado. Estava cheia dele e da Cassandra. Tinha fotos dos dois rindo tomando vinho numa varanda que parecia suspeitosamente a suíte do Greenwich Hotel. Uma selfie deles numa telecadeira, montanhas cobertas de neve atrás, no fim de semana que ele supostamente estava numa conferência de tecnologia em Denver. Tinha documentos também. Cans de itinerários de voo e confirmações de hotel para 2. Tudo reservado numa conta de despesas corporativas. Ele estava usando o dinheiro da empresa para financiar o caso. Mas o arquivo mais incriminador era um memo de áudio curto, provavelmente gravado por acidente. Eram apenas 30 segundos de som abafado, mas foi o suficiente. Ela conseguia ouvir a risada ofegante de Cassandra seguida da voz dela pingando ambição. E a Rebecca? Quando você vai contar para ela que acabou? Toda essa farsa está ficando exaustiva. Johnny. Ninguém o chamava de Johnny. Então a voz de Walter, baixa e conspiratória. Paciência, Cass. O gala é em 2 semanas. É o último grande projeto dela. Depois disso, eu resolvo. A gente só precisa passar por isso, e então tudo que planejamos pode começar. O conselho adora você. Você é o futuro dessa empresa. Ela é o passado. Rebecca tinha sentido o sangue drenar do rosto. Não era só uma aventura. Era um golpe de estado. Eles não estavam só transando. Estavam planejando a obsolescência dela. Ela estava sendo descartada da própria vida como uma peça de software ultrapassada. O gala era para ser o canto do cisne dela antes de ser descerimoniosamente descartada. A raiva que encheu ela foi fria e afiada. Um caco de gelo no peito. A dor estava lá, uma caverna profunda e dolorida. Mas a raiva era uma força mais poderosa, mais motivadora. Ela não chorou. Ela começou a planejar. Copiou toda a pasta Projeto Rouxinol num pendrive USB criptografado, um palitinho prateado e elegante que escondeu dentro do forro de uma bolsa Chanel vintage que nunca usava. Então fez uma ligação. Não para um advogado de divórcio. Ainda não. Ligou para um investigador particular, um profissional discreto chamado Peterson. Tinha sido recomendado por uma amiga que tinha passado por um divórcio igualmente bagunçado da alta sociedade. Eu não preciso que você descubra se meu marido está tendo um caso, ela disse para ele num telefone descartável que tinha comprado com dinheiro. Eu sei que está. Preciso que você descubra tudo sobre ela. Cassandra Riley. Onde ela investe o dinheiro, quem são os amigos, quais são as dívidas, quais são as ambições. Também preciso que você documente cada instância que meu marido usa ativos corporativos para motivos pessoais. Quero uma contabilidade completa. Nas próximas 2 semanas, enquanto ela finalizava os cardápios e confirmava a RSVPS para o gala, os relatórios de Peterson chegaram aos poucos. Eles pintavam uma imagem de Cassandra como uma mulher profundamente endividada por empréstimos estudantis e um estilo de vida luxuoso que não podia pagar. Desesperada para solidificar a posição dela. Mais importante, forneceram um registro detalhado das despesas de Walter e Cassandra. Todas cobradas da Picos Capital. Jantares no Percy, fins de semana nos Hamptons, até uma pulseira Cartier que Walter tinha comprado para ela, listada como relações com cliente. Rebecca não sentiu satisfação. Só uma determinação endurecedora. Walter tinha subestimado ela. Ambos tinham. Eles viam ela como uma peça decorativa, uma anfitriã elegante.
Tinham esquecido que ela tinha uma mente afiada como lâmina e a resiliência de uma mulher que tinha subido com dificuldade de uma origem de classe média direto ao lado do marido. Quando ela fechou o zíper do vestido esmeralda na noite do gala, enfiou o pequeno pendrive prateado num bolso escondido costurado no forro da clutch. Ela não sabia exatamente como a noite terminaria, mas sabia uma coisa com certeza. Eles tinham escrito um script onde ela era a vítima, a esposa descartada saindo de cena pela esquerda. Mas essa noite, Rebecca Picos ia escrever o próprio final. E aí, chegamos no grande salão do Plaza Hotel. Cara, era de tirar o fôlego. Um mar cintilante de vestidos deslumbrantes, smokings, tinir de taças de cristal. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto enquanto as figuras mais poderosas de Nova York se misturavam sob os lustres magníficos. Rebecca se movia pela multidão com uma graça sem esforço. Uma rainha na própria corte. Ela cumprimentou um senador, compartilhou uma risada com um bilionário da tecnologia, elogiou o colar da esposa de um gestor de hedge fund. Na superfície, ela era a anfitriã perfeita. A personificação da elegância e calma. Mas por baixo daquele vestido Oscar de la Renta, os nervos dela estavam tensos como corda de piano. Ela viu eles do outro lado da sala. Walter estava com um círculo de investidores, um sorriso confiante no rosto. Ao lado dele, Cassandra Riley era uma visão num vestido branco de costas nuas da Tom Ford. Uma escolha deliberada e audaciosa que se destacava contra os tons de joia das outras mulheres. Ela estava dominando a conversa, gesticulando com um brilho animado, parecendo completamente a nova cara dinâmica da empresa. Num certo ponto, a mão dela pousou no braço de Walter por uma fração de segundo longa demais. Um gesto possessivo, territorial, que mandou uma nova onda de gelo pelas veias de Rebecca. Rebecca tinha passado a primeira hora garantindo que tudo estava perfeito. O catering impecável, os doadores felizes, a imprensa capturando tudo. Ela tinha cumprido seu dever. Agora era a hora. Ela precisava de um momento para si mesma para respirar antes do que quer que viesse a seguir. Caminhou em direção ao toalete feminino, uma área de lounge luxuosa com sofás de veludo e toucadores antigos. Quando estava prestes a empurrar a porta, uma voz afiada chamou o nome dela. Rebecca. Ela virou. Cassandra estava ali, a expressão uma máscara fria de superioridade. Braços cruzados, um sorrisinho arrogante nos lábios. Ela tinha seguido Rebecca. Cassandra, Rebecca disse, a voz equilibrada. Precisa de algo. Acho que a pergunta é o que você precisa, Cassandra começou, dando um passo mais perto. A voz baixa, destinada só para as duas. E é de um reality check. Você precisa entender que seu papel aqui acabou. Rebecca sentiu um choque. Uma onda de adrenalina. Estava acontecendo. O confronto que ela tinha ensaiado na mente 1000 vezes estava finalmente aqui. Meu papel? Eu sou a co-presidente desse evento, Cassandra. Acho que meu papel está bem claro. Cassandra soltou uma risada curta, de pena. Ah, Rebecca. Ainda fazendo o papel. É quase triste. Esse gala, essa vida, é uma conta legado. Você é um modelo que está saindo. Eu sou o upgrade. Ela gesticulou de volta pro salão de festas. Em direção a Walter. Ele está comigo agora. De todas as formas que importam. A empresa, o futuro, é nosso. Cada palavra era um dardo cuidadosamente afiado com o objetivo de infligir dor máxima. Rebecca ficou parada, o rosto um retrato ilegível de compostura. Ela não daria a essa mulher a satisfação de uma reação. Walter está ciente de que a chefe de comunicações dele está se comportando como uma personagem de melodrama barato. Rebecca perguntou, a voz perigosamente quieta. O sorriso de Cassandra se apertou. Walter está ciente de tudo. De fato, ela olhou por cima do ombro, como se estivesse esperando. E no cui perfeito, Walter emergiu do salão de festas e caminhou em direção a elas. O rosto uma máscara sombria e determinada. Os investidores tinham sumido. Eram só os 3 deles no corredor dourado. O que está acontecendo aqui? Walter perguntou, embora os olhos fixos em Rebecca dissessem que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Era uma emboscada planejada. Eu estava apenas dizendo a Rebecca que é hora dela ir para casa, Cassandra disse, chegando perto de Walter, entrelaçando o braço no dele. Era uma declaração pública descarada. Rebecca olhou para o marido. O homem que ela tinha amado, construído uma vida junto, confiado. O rosto dele estava frio, impassível. Ele era um estranho. Isso é verdade, Walter? Você está me pedindo para deixar meu próprio evento. Ele hesitou por uma fração de segundo. Um lampejo de algo, vergonha,
talvez, cruzou as feições dele. Mas então ele olhou para Cassandra, que deu um apertão encorajador no braço dele, e a expressão endureceu de novo. É pro melhor, Rebecca, ele disse, a voz baixa e firme. Você não está bem. Está emocional. É melhor se você simplesmente for para casa quieta. Não faça uma cena. Não faça uma cena. A frase ecoou na mente dela. Uma linha clássica do manual do Gasliger. Ele estava tentando enquadrar ela como instável, histérica, enquanto ele e a amante ficavam ali, a imagem do controle racional. A humilhação foi um golpe físico, tirando o ar dos pulmões dela. As pessoas estavam começando a notar eles agora, lançando olhares curiosos da entrada do salão. Os sussurros estavam começando. A esposa. O marido. A amante. Um conto tão velho quanto o tempo interpretado sob os lustres opulentos do Plaza. Entendo, Rebecca disse, a voz mal passando de um sussurro. Ela olhou do rosto frio do marido pro rosto triunfante de Cassandra. Esse era o momento de vitória deles. Eles acreditavam que tinham vencido. Tinham encurralado ela publicamente, humilhado ela, e agora estavam expulsando ela. Com um olhar final e devastador para os dois, Rebecca virou. Ela não correu. Ela não chorou. Ela caminhou com a cabeça erguida, cada passo uma batida deliberada e medida. Ela conseguia sentir os olhares arrogantes deles nas costas, quase conseguia ouvir o suspiro compartilhado de alívio. Eles pensaram que ela estava recuando derrotada. Pensaram que tinham ejetado com sucesso a esposa inconveniente da narrativa. Ao passar pelo chefe de segurança na entrada principal, um homem chamado Frank que ela conhecia há anos, Walter falou no ponto eletrônico dele. Frank olhou para ela. A expressão uma mistura de pena e confusão. Ele não se moveu para impedir ela. Afinal, ela era a Sra. Picos. Ela caminhou pelas portas grandes e pro ar fresco da noite. Os sons do gala desaparecendo atrás dela. Ela estava fora. Ela estava humilhada. Ela estava sozinha. E tudo estava indo exatamente de acordo com o plano. Agora, a volta para a cobertura na Park Avenue foi um borrão de luzes da cidade passando pelas janelas do carro. Rebecca dirigiu ela mesma dessa vez. Mãos firmes no volante do próprio Range Rover. Ela sentia uma calma gelada e estranha se assentar sobre ela. Não havia medo. Não havia hesitação. Havia apenas o foco singular de um predador se aproximando da presa. Ela tinha sido ferida publicamente. E agora estava voltando à cena. Não para lamber as feridas, mas para queimar a floresta inteira. Ela não usou a entrada principal grandiosa. Usou uma entrada de serviço na lateral, mostrando um passe de fornecedor que ainda tinha da montagem do evento. Os seguranças conheciam ela e acenaram deixando passar sem perguntas. Navegou os corredores labirínticos dos bastidores do hotel. As sapatilhas dela clicando suavemente nos pisos de linóleo. Um contraste forte com a elegância abafada do salão de festas do outro lado das paredes. Encontrou bem perto da cabine de controle audiovisual, escondido atrás de uma cortina preta no fundo do salão. Ele estava pálido. Olhos arregalados. Sra. Picos, ele sussurrou, olhando nervosamente por cima do ombro. Eu tenho. Está carregado e pronto para ir. Alguém viu você? Não. Disse pro meu time que estava rodando um diagnóstico final. A senha funcionou. Vi os primeiros slides. Sra. Picos, você tem certeza disso? Ela colocou uma mão tranquilizadora no braço dele. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, bem. Só deixa pronto no meu sinal. Qual é o sinal? Você vai saber, ela disse com um sorriso pequeno e sombrio. Ela escorregou para longe da cabine e encontrou uma posição nas sombras perto de uma porta de serviço que levava ao salão principal. Da posição vantajosa dela, tinha uma visão clara do palco e, mais importante, da mesa 1. A mesa principal na frente. Lá estavam eles. Walter e Cassandra. Rindo. Radiantes com a vitória. Ele tinha o braço pendurado casualmente sobre as costas da cadeira dela. Ela estava se inclinando nele, sussurrando no ouvido dele. Eles estavam bebendo champanhe, aceitando parabéns de pessoas que passavam pela mesa por uma noite bem-sucedida. Pareciam completamente intocáveis. O novo rei e rainha do império celebrando o exílio bem-sucedido da velha monarca. A visão deles tão confiantes na derrota dela solidificou qualquer traço remanescente de dúvida na mente dela. No palco, o leiloeiro estava encerrando. Tinha acabado de vender uma semana num iate particular por uma soma impressionante. O mestre de cerimônias, um âncora de notícias conhecido, subiu ao pódio. Senhoras e senhores, que noite incrível de generosidade, ele disse alto.
E agora, antes da nossa performance final, temos um vídeo tributo curto para honrar o trabalho incansável da nossa co-presidente do Gala. Uma mulher cuja paixão tem sido a força motriz por trás da Fundação Starlight por 5 anos. Rebecca observou o rosto de Walter. Ele sorriu educadamente. Um gesto magnânimo em direção à esposa supostamente vencida. Ele provavelmente presumiu que era um vídeo padrão pré-gravado dela falando sobre trabalho de caridade. Ele ergueu a taça num brinde zombeteiro. Um insulto final. Cassandra sorriu com desdém. O MC continuou. Uma mulher de graça, inteligência e dedicação incomparável. Por favor, dirijam sua atenção às telas para um tributo à senhora Rebecca Picos. As luzes do salão escureceram. Um silêncio caiu sobre a multidão. As 3 telas massivas acima do palco, que tinham estado exibindo o logo da fundação, piscaram para preto. Era agora. Mas ao invés de um vídeo começar, as luzes do palco mudaram. Um único holofote cortou a escuridão, pousando não nas telas, mas na lateral do palco. E naquele holofote, das sombras, caminhou Rebecca. Um suspiro coletivo varreu o salão. Foi uma onda de choque puro que rapidamente cresceu numa onda de murmúrios confusos. As pessoas esticaram os pescoços, sussurrando. Isso fazia parte do show? Rebecca viu o rosto de Walter ficar mole de descrença. A taça de champanhe na mão dele congelou no meio do caminho para os lábios. O sorriso dele desapareceu, substituído por um pedaço de confusão total. Ao lado dele, o rosto de Cassandra drenou toda a cor. O sorriso triunfante dela se dissolveu num olhar de horror. Eles pareciam estátuas congeladas no momento de celebração deles enquanto o fantasma que pensavam ter vencido se materializou diante do mundo inteiro. Rebecca caminhou calmamente pro pódio no centro do palco. O MC, parecendo completamente perplexo, deu um passo para trás, sem saber o que fazer. Rebecca chegou ao pódio, ajustou o microfone e olhou pro mar de rostos atordoados. Os olhos dela vasculharam a sala até travarem com os de Walter. Ela manteve o olhar dele por um momento longo e silencioso, deixando todo o peso da presença dela afundar. A mensagem estava clara. Você pensou que eu tinha ido embora. Você estava errado. O murmúrio na sala morreu, substituído por um silêncio tenso e expectante. Cada olho estava nela. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas sabiam que era importante. Rebecca respirou fundo, lento e deliberado, e se inclinou para o microfone. Boa noite, ela disse, a voz clara, calma, e alcançando cada canto do salão magnífico. Obrigada a todos por estarem aqui essa noite para apoiar uma causa tão importante. O vídeo tributo originalmente agendado não vai passar. Ao invés disso, achei que eu mesma daria uma breve apresentação. Vocês podem considerar um estudo de caso sobre a importância da integridade, tanto pessoal quanto corporativa. Atrás dela, no sinal dela para bem, as 3 telas gigantes ganharam vida. Elas não mostraram um vídeo. Mostraram um único slide branco e austero com um título em letras pretas e grossas que selaria o destino do marido dela. Picos Capital. Uma auditoria de falência moral. Um tremor de choque passou pelo salão. O slide de título, exibido 3 vezes em letras massivas e austeras, era uma declaração audaciosa de guerra. Era corporativo, profissional e absolutamente devastador. Walter Picos, que tinha estado comandando como um titã da indústria, agora era o sujeito de uma auditoria pública conduzida pela própria esposa. O rosto dele estava numa tonalidade fantasmagórica de pálido. A boca levemente aberta enquanto encarava as telas. Depois Rebecca. Um olhar de pânico puro e não adulterado nos olhos. Cassandra parecia prestes a ficar fisicamente doente. Tinha encolhido na cadeira, tentando se tornar invisível, mas não havia lugar para se esconder. Rebecca ficou no pódio, uma figura de compostura gelada. Ela segurava um pequeno controle remoto na mão e, com um clique quieto, avançou para o próximo slide. Boa noite. Ela começou de novo, a voz ressoando com o poder recém-descoberto. Por anos, eu estive nesse palco e falei sobre a importância de dar aos nossos jovens as ferramentas para um futuro melhor. Honestidade, transparência e integridade. Essa noite, quero discutir o que acontece quando esses valores são abandonados por aqueles no topo. Vamos usar a Picos Capital como nosso exemplo. O slide mudou. Mostrou uma fotografia em alta resolução da pulseira Cartier que Walter tinha comprado para Cassandra. Ao lado, estava o relatório de despesa corporativa com a linha de item presente de relações com cliente, consórcio europeu destacada em vermelho. Item número 1. Apropriação indevida de fundos corporativos, Rebecca anunciou, o tom equilibrado como se estivesse apresentando um relatório trimestral. Essa pulseira,
Uma peça linda da Cartier foi comprada para a senhorita Cassandra Riley, nossa chefe de comunicações. Foi, no entanto, cobrada da empresa como um presente para um cliente. Um cliente que eu confirmei nunca recebeu. Isso não é apenas mau julgamento. É fraude. Suspiros ondularam pela audiência. A multidão da alta sociedade, inicialmente apenas titilada pelo drama, estava agora começando a entender a gravidade do que estava se desenrolando. Isso não era apenas uma briga conjugal. Era uma acusação pública de crime corporativo. Clique. O próximo slide apareceu. Era uma comparação lado a lado. À esquerda, um itinerário oficial da empresa para uma viagem de negócios de Walter a Aspen. À direita, uma fotografia que ela tinha encontrado no projeto Rouxinol, Walter e Cassandra de braços dados numa pista de esqui, sorrindo. Abaixo, estava a conta do Hotel Little Nell. Uma suíte única com serviço de champanhe e massagens para casais. Tudo cobrado na conta corporativa da Picos Capital. Item número 2. Falsificação de viagem de negócios. Rebecca continuou, a voz cortando o silêncio atordoado. Recursos da empresa, incluindo o jato corporativo, foram usados para excursões pessoais sob o pretexto de negócios oficiais. Isso não constitui apenas roubo da empresa e seus acionistas, mas também pinta uma imagem de podridão ética profunda no núcleo da suíte executiva. Ela pausou, deixando a informação afundar. Ela conseguia ver membros do conselho na audiência puxando os telefones, os rostos sombrios. O âncora de notícias, que tinha sido o MC, estava agora de pé nas coxias, falando urgentemente no telefone dele para o escritório de notícias. Isso não era mais um evento social. Era notícia de última hora. Mas a corrupção mais profunda, Rebecca disse, a voz caindo levemente e ficando mais pessoal, não é financeira. É a corrupção da confiança. A decadência da decência. Clique. A tela agora estava cheia de mensagens de texto, os timestamps claramente visíveis. Screenshots do telefone de Walter que tinha sido sincronizado com o computador de casa. Walter. Ela está planejando gala, completamente alheia. É quase triste. Cassandra. Deixe ela ter a festinha dela. É a última coisa que ela vai controlar. Depois disso, é nossa vez, Johnny. Walter. O conselho já adora você. Tenho pavimentado o caminho. Quando ela se for, anuncio sua promoção para COO. Você é o futuro. A palavra Johnny na tela gigante foi uma crueldade particular. Era o segredo deles, agora exposto para o mundo ver. Rebecca não precisou editorializar. Os textos falavam por si mesmos. Revelavam não apenas um caso, mas uma conspiração fria e calculada para derrubar ela e manipular o conselho da empresa. Então veio o golpe final e brutal. Muitos de vocês sabem que meu histórico não é em finanças, mas em direito contratual, Rebecca disse, olhando diretamente para Walter agora. Ele parecia paralisado, incapaz de se mover ou falar. Quando ajudei Walter a rascunhar os estatutos iniciais da Picos Capital, insisti em incluir uma cláusula específica nos contratos de emprego executivo. É frequentemente chamada de cláusula de moralidade. Ela declara que qualquer executivo considerado estar envolvido em conduta que traga à empresa a desgraça pública, ou que seja provado ter se envolvido em má conduta grave, incluindo o uso indevido de ativos da empresa, está sujeito à demissão imediata por justa causa, perdendo todos os bônus, todas as opções de ações e toda a indenização. Ela clicou pro slide final. Era uma imagem escaneada daquela cláusula exata do próprio contrato de emprego de Walter. A assinatura dele claramente visível na parte inferior. Pelas próprias ações dele e pelos termos do contrato que assinou, o CEO da Picos Capital terminou o próprio emprego, Rebecca declarou. E como chefe de comunicações, que foi cúmplice dessa fraude e conspiração, a senhorita Riley também. Ela deixou aquela declaração pendurada na sala morta e silenciosa por longos 10 segundos completos. Foi um checkmate magistral. Ela não tinha apenas exposto o caso dele. Tinha usado a própria governança corporativa dele contra ele para tirar o poder e a fortuna dele de uma vez só. A Fundação Starlight é sobre construir um futuro melhor, ela concluiu, a voz tocando com convicção. E esse futuro precisa ser construído numa fundação de verdade. Obrigada pelo tempo de vocês. Com isso, ela colocou o controle no pódio, virou para as figuras petrificadas de Walter e Cassandra e saiu do palco. Ela não olhou para trás. Não precisava. O som que encheu a sala atrás dela não foi aplauso. Foi o zumbido frenético e caótico de centenas de pessoas todas falando ao mesmo tempo. A cacofonia de um império desabando em tempo real. Rebecca não ficou para assistir à implosão completa. Ela saiu do palco pelas coxias de veludo e pro corredor iluminado austeramente atrás do salão.
O zumbido frenético e caótico de mil conversas, um som como um ninho de vespa sendo atingido, foi abruptamente abafado quando uma porta pesada se fechou atrás dela. O silêncio repentino foi ensurdecedor. Ela estava sozinha num corredor que cheirava a limpador industrial e pratos aquecidos. O clique das sapatilhas dela ecoando nos pisos de linóleo. A calma gelada que tinha blindado ela no palco permaneceu. Uma concha protetora ao redor do coração dela. Ela não sentiu a onda eufórica de triunfo que poderia ter esperado. Ao invés disso, uma sensação profunda e completa de libertação lavou sobre ela. Um sentimento tão vasto que era quase desorientador. Era a sensação de uma prisioneira pisando na luz do sol depois de anos no escuro. Piscando contra o brilho de um futuro desconhecido. O peso massivo do casamento, da pretensão, do sofrimento silencioso, das aparências cuidadosamente gerenciadas, tinha sido levantado da alma dela. E a leveza deixou ela se sentindo estranhamente desatrelada. Ela navegou os corredores labirínticos dos bastidores de memória, emergindo não na entrada grandiosa, mas numa porta lateral discreta. O ar fresco da noite bateu no rosto dela. Um choque bem-vindo para os sentidos. Parecia mais limpo aqui fora, não contaminado pelo ar reciclado e o perfume sufocante da vida que tinha acabado de detonar. O manobrista, um jovem chamado Carlos, viu ela. Os olhos dele se arregalaram em reconhecimento. Ele tinha visto ela sair em desgraça uma hora antes. E agora via retornando, um general conquistador deixando o campo de batalha. Ele não disse nada. Simplesmente correu para buscar o Range Rover dela, o profissionalismo dele uma pequena âncora bem-vinda na corrente surreal da noite. A volta para Park Avenue foi uma jornada onírica pelas gargantas cintilantes de Manhattan. As luzes da cidade, que por tanto tempo tinham parecido as barras da gaiola dourada dela, agora pareciam diferentes. Não eram um pano de fundo para uma vida de desespero quieto. Eram uma rede de possibilidades. Uma constelação de futuros esperando serem reivindicados. As mãos dela estavam firmes no volante. Não havia lágrimas. Não havia pontadas de arrependimento de última hora pelo homem que tinha amado uma vez. O luto pelo casamento tinha sido um processo longo, lento e privado, conduzido nas horas silenciosas da noite por meses. Essa noite não era sobre lamentar. Era sobre amputação. Um corte limpo para salvar o resto do corpo. De volta na cobertura cavernosa e silenciosa, a opulência parecia estrangeira. Como uma exibição de museu de uma vida que não era mais dela. Ela ignorou o vestido esmeralda ainda empossado no piso do closet. Uma pele de cobra largada de um ano anterior. Caminhou para a cozinha, os movimentos deliberados, e fez uma xícara de chá de camomila. O ritual simples e fundamentador era um contraponto ao caos magnífico que tinha desencadeado. Com a caneca quente nas mãos, ela finalmente se permitiu olhar. Sentou num sofá minimalista, abriu o laptop e digitou Picos Capital na barra de busca. A internet estava pegando fogo. A apresentação calculada dela tinha sido mais eficaz do que uma discussão aos gritos jamais poderia ter sido. Tinha atingido o coração do mundo de Walter, a reputação e o dinheiro dele. A queda dos picos e hashtag Galagate eram os dois tópicos mais trending mundialmente. Sites de notícias já tinham publicado artigos preliminares, as manchetes gritando traição e má conduta corporativa. Os artigos estavam cheios de fotos de celular borradas tiradas pelos convidados. O rosto de Walter estava cinza e boquiaberto. Cassandra estava tropeçando em direção a uma saída, o vestido branco dela austero contra a multidão de repórteres, a expressão de terror puro e caçado. Rebecca rolou pelos comentários. Uma observadora desapegada assistindo à demolição do próprio passado. Ela sentiu uma satisfação sombria e cirúrgica. Não era alegria. Era a sensação de um cirurgião que removeu com sucesso e de forma limpa um tumor maligno. O procedimento foi brutal, mas foi necessário para a sobrevivência. Como tinha previsto, o conselho de diretores agiu com o pragmatismo rápido e impiedoso de homens protegendo as próprias fortunas. O e-mail de aviso que tinha mandado garantiu que estavam assistindo a transmissão ao vivo. E a apresentação dela no palco tinha dado a justificativa pública que precisavam para agir decisivamente. Antes do sol nascer sobre o East River, uma teleconferência de emergência tinha sido convocada. Às 9h05, um comunicado à imprensa formal foi distribuído por todas as principais agências de notícias financeiras. Foi uma obra-prima de controle de danos corporativo. O Conselho de Diretores da Picos Capital anuncia a rescisão imediata do emprego do CEO Walter Picos e da chefe de comunicações Cassandra Riley. Uma revisão interna confirmou má conduta grave, incluindo a apropriação indevida de ativos da empresa e ações resultando em dano reputacional significativo à firma.
De acordo com a cláusula de moralidade executiva nos contratos de emprego deles, a rescisão é por justa causa. Um CEO interino foi nomeado, e o conselho está comprometido em manter os mais altos padrões de ética e integridade à medida que seguimos em frente. Por justa causa. Duas palavras simples que constituíram uma execução financeira. Significava que Walter foi despojado de tudo. O pacote de indenização multimilionário, as opções de ações não adquiridas que valiam uma fortuna, o bônus anual. A cláusula de moralidade que ela tinha insistido uma década atrás, uma cláusula que ele provavelmente tinha esquecido que existia, tinha se tornado o instrumento da queda dele. As semanas que seguiram foram um borrão de advogados e logística. A senhora Albright lidou com o divórcio com a eficiência impiedosa de um predador ápice. Confrontado com prova irrefutável e publicamente documentada de infidelidade e fraude financeira, o time jurídico de Walter não tinha base para ficar. Ele era um pária na cidade que tinha governado. Amigos e colegas evitavam ele. Foi forçado a vender a cobertura e o conteúdo para cobrir os honorários advocatícios estratosféricos e as multas inevitáveis da SEC que seguiram. Cassandra Riley simplesmente desapareceu. Colocada na lista negra de qualquer firma respeitável em finanças ou comunicações, perseguida pela imprensa tabloide e enterrada sob uma montanha de dívidas, ela desapareceu do mundo cintilante que tinha tentado tão desesperadamente conquistar. Ela virou um fantasma. Um conto de advertência sussurrado em festas de coquetel sobre o preço da ambição desatrelada da consciência. Rebecca, no entanto, se recusou a ser definida pelos destroços. Ela metodicamente desmontou a vida antiga, embalando apenas as coisas que eram verdadeiramente dela: os livros, a arte, algumas peças de joalheria da mãe. O resto, os móveis, as roupas de grife, os símbolos do Império Picos, ela deixou para trás sem um segundo pensamento. Durante esse tempo, estava silenciosamente construindo o futuro. Já tinha garantido o financiamento inicial de uma gestora de private equity perspicaz, uma mulher que tinha sido convidada no gala e tinha assistido à performance de Rebecca com uma mistura de choque e admiração profunda. Qualquer um que consegue conduzir uma aquisição hostil com aquela graça num palco ao vivo, ela tinha dito para Rebecca tomando café, é alguém em quem quer investir. 2 meses depois daquela noite fatídica, um comunicado à imprensa de tipo diferente foi emitido. Anunciou o lançamento de uma nova firma num prédio de escritórios elegante no Midtown, Veritas Consulting Group. Veritas, a palavra latina para verdade, chefiada pela presidente e CEO Rebecca Picos. A missão da firma era clara: especializar em governança corporativa, gestão de crises éticas e comunicações estratégicas. Os primeiros clientes dela foram quem de ex-investidores e membros do conselho da Picos Capital. Todos ansiosos para se alinhar com a mulher que tinha se tornado o novo ícone de integridade da cidade. O novo escritório dela era a antítese da vida antiga. Ao invés de tapetes felpudos e mogno escuro, era tudo linhas limpas, vidro e aço escovado. Era um espaço desenhado para trabalho e comando, não para show. A janela dela não tinha vista para a quietude residencial da Park Avenue. Enfrentava sul, em direção ao coração caótico e pulsante de Wall Street. Numa tarde de outono fresca, ela ficou naquela janela. Não com uma taça de champanhe intocada, mas com uma caneca de café preto forte nas mãos. A cidade se espalhava diante dela. Uma paisagem urbana de desafio infinito e oportunidade. Ela não era mais uma co-presidente, uma co-arquiteta ou uma parceira silenciosa. Ela era fundadora. A CEO. A única arquiteta do próprio destino. O nome Picos não era mais uma marca que servia, mas um nome que estava redefinindo nos próprios termos. O passado era parte da história dela. Uma cicatriz que provava que tinha lutado uma batalha e sobrevivido. Mas não definia ela. No zumbido quieto do novo escritório, cercada pelas fundações de um futuro que estava construindo para si mesma, Rebecca Picos estava finalmente verdadeiramente livre. E essa é a história incrível de como Rebecca Picos transformou a traição mais profunda na maior vitória dela. Olha, é um lembrete poderoso de que as pessoas mais quietas na sala frequentemente são as mais observadoras. A verdadeira força não é sobre evitar a tempestade, mas sobre aprender a pilotar o navio direto pelo coração dela. A história de Rebecca não é só sobre vingança. É sobre brilhantismo estratégico, integridade pessoal e a coragem de reescrever a própria narrativa mesmo quando outra pessoa está tentando queimar as páginas. E você? O que achou do plano mestre dela? Foi um golpe de gênio ou foi longe demais? Me conta o que você pensa nos comentários aqui embaixo. Eu leio cada um, de verdade. Se você achou essa história tão fascinante quanto eu achei, deixa aquele like aqui no vídeo. Compartilha com alguém que adora uma história de justiça épica. E mais importante,
Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você nunca perder outra história de drama, intriga e vindicação definitiva. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até a próxima história, galera!